Aula de número 11 e hoje nós veremos as regras de separação de sílabas, pessoal, ou silábica, como queiram. O curso é estudo dos fonemas. Bom, pessoal, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Veremos primeiro o que nós separamos, depois o que nós não separamos e lá no final algumas regras especiais de separação de sílabas, tá? O que nós separamos? As vogais dos hiatos. Tá? Você já sabe o que são hiatos, você já sabe o que são vogais, então nós vamos falar agora de separação de sílabas. Por isso que essa aula é a aula de número 11, senão eu estaria lá no início. Olha o longo caminho que percorremos para poder chegar aqui e falar em separação de sílabas, em regras de separação de sílabas, tá? Tá ali, ó, vogais dos hiatos. De um lado nós temos a palavra e do outro lado a palavra já separada com seus respectivos hiatos. Ó, piada fica dessa forma. Então eu vou separar as vogais dos hiatos, uma vogal de cada lado, tá? Não é uma regra difícil, os alunos sabem disso. Mais difícil aqui é ver o que é hiato e o que é ditongo. Mas aí com o tempo vocês vão com leitura, com estudo, né? Isso tudo vem com o tempo. Saber o que é ditongo, o que é hiato, né? Não se preocupem com isso. Nós separamos também, pessoal, os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. Esses dígrafos eu vou separar. Fica uma letra de cada lado. Tá lá, ó. Nascer fica dessa forma, o S e o C, né? Separados. Desça fica dessa forma, SC cedilha separados, e excesso tem dois dígrafos, né? O XC e o SS. Também separados. Essa palavra excesso é interessante porque vai causar aqui, né, muito mais letras do que fonemas, né? Pessoal, ainda no que nós separamos, número 3, os encontros consonantais imperfeitos. Olha lá o exemplo. Escola, energia e resto. São encontros consonantais que ficam, né, uma consoante. O que é encontro consonantal imperfeito? Aqueles cujas consoantes ficam uma em cada sílaba. Tá? Prestem atenção em escola, a gente viu isso, ó, esse SC aqui é um encontro consonantal, não é um dígrafo como aqui, ó, em nascer, ó, tá? São coisas diferentes, mas já passamos dessa fase também, vocês sabem disso, né? Então eu tenho aqui encontros consonantais imperfeitos, aqueles cujas consoantes ficam uma de cada lado. A gente separa esses encontros consonantais. A gente não consegue separar os perfeitos. Vocês vão ver, é aquele que é consoante mais L, consoante mais R, né? Eu separo as vogais idênticas. A, O, E, I, U, né? Tá lá, ó. Cooperar, reerguer, tá? Eu nunca deixo essas vogais juntas. Pintou duas vogais, eu separo. Deixo uma de cada lado. E aí eu já sei que são hiatos, tá? Agora, pessoal, o que nós separamos, quer dizer... Tá lá, era o que nós separamos igual. O que nós separamos ainda. Já tô querendo por não separamos. 5. O que nós separamos. Os grupos consonantais CC, C cedilha e CT. Por que esse CT tá ali? Porque os alunos têm dificuldade de separar palavras desse tipo assim, ó, CT. Tá? Se vocês observarem, ó, CC, CC e essa regra aqui das vogais iguais. Ó, vogais iguais, consoantes iguais. Sim, é uma regra de separação de sílaba também. É que eu gosto de separar as coisas para fins didáticos. Pode anotar e escrever aí. Eu separo as letras iguais quando for separar as sílabas. Sempre que tiver letras iguais, eu separo, tá? É que eu coloquei o CT ali, porque as pessoas ficam muito... não sabem o que fazer com aquele C e T ali, ó. Occipital, facção, convicção, convicto, né? Ó, como tá ali embaixo. Eu separo esse C e esse T, tá? Então, anotem como regra, mas podem anotar também, eu separo as letras iguais, tanto as consoantes quanto as vogais, tá bom? É uma regra também. E agora sim, o que nós não separamos, de jeito nenhum. Eu não separo os ditongos e tritongos. Vimos o que são ditongos e tritongos, tá lá? Eu não separo, ó. Aula, pátria, Paraguai, 2 ditongos, primeira e segunda, e na última eu tenho um tritongo. Regra fácil, é fácil, nunca vi ninguém separar. Mas aqui tem aquela coisa, né? Ah, meu Deus, o que é ditongo, o que é hiato, sineres e dieres, aquela função toda que a gente viu lá na aula 5, para que vocês não se descabelem, tá, pessoal? Ditongo, hiato, né?
Com o tempo vocês vão percebendo, com leitura, com estudo, não se preocupem com isso agora, tá? Eu não separo os dígrafos CH, LH, NH, QU e GU. Eu nunca vi aluno nenhum separar, mas vai que, né? É regra também. Tá, ó. Choque, manhã, quero, tá ali, ó. Os dígrafos a gente não separa de jeito nenhum, tá? Nós não separamos também os encontros consonantais perfeitos, aqueles constituídos de consoante mais L ou R. Tá ali, ó. Bloco, pedra, é regra gramatical também. Nunca vi nenhum aluno separar, tá? Até porque separar aqui, ó, deixar o A lá no final, o DR vai ficar sem a vogal. E não existe sílaba sem vogal. A gente trabalhou muito isso para que vocês, né, tenham mais facilidade agora. Nós separamos os encontros consonantais em início... desculpe, pessoal, desculpe. Nós não separamos os encontros consonantais em início de palavras. MN, GN, PS. Tem aluno que tem dificuldade aqui. Mnemônico vai ficar dessa forma, eu não separo. Até porque se eu separar, o E vai ficar na outra sílaba e essas letras vão ficar sozinhas, sem vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal, tá? Ó, gnomo fica daquele jeito ali, psicólogo fica desse jeito aqui, eu tenho que deixar uma vogal com as letras, essas letras mudas aí, e pneu fica dessa forma. E aqui uma regra, né, tá junto com a outra. Eu não separo o PN, tá aqui a regra, e eu não separo o ditongo. Ou seja, é uma palavra só, não tem como separar essa palavra. Bom? Então uma regra junto com a outra aqui. Uma regra imediatamente após a outra. Duas regras. E vai acontecer isso. Pessoal, regras especiais. Aqui é que o aluno pode ter um pouco de dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade do aluno aqui é ele decorar e entender o que são esses prefixos. Porém, a gente vai ver prefixos em estrutura das palavras, a estrutura e formação das palavras. Então, a maior dificuldade do aluno é ele ainda não saber o que é prefixo. Mas... tá aqui, ó, os prefixos mais comuns na língua portuguesa são esses aqui. Ab, ad, sub, né? Eles se juntam às palavras para formar uma palavra nova, esses pedacinhos de palavras, digamos assim. A gente vai trabalhar os prefixos. A maior dificuldade, a regra é fácil. É o aluno entender o que é prefixo. Separação com prefixo, ó. Ab, ad, sub, inter, hiper, trans, dis, bis. Eles têm um significado de certa forma, né? Cis, des, pode ser negação, ex, pode ser estado anterior, enfim. Qual é a separação com esses prefixos? Tá aqui, ó, a regra. Se vem uma vogal depois do prefixo, a última letra do prefixo junta-se à próxima sílaba com a vogal. Vamos entender melhor. Tá ali, ó, bisavô. O prefixo é bis, tá sublinhado. Mas vem uma vogal depois. O que acontece? A última letrinha do prefixo pula para junto da vogal, formando sílaba com a vogal. Fica bisavô. Cisandino, ó, cis, opa, vem uma vogal depois, o S pula para junto da vogal, formando sílaba com a vogal, uma outra sílaba. E transatlântico, o que vai acontecer com esse S? A última letra pula, né, tá ali, ó, pula para a próxima sílaba junto com a vogal, forma a sílaba com a vogal, porque vem uma vogal depois. Agora, se vier uma consoante, tá, pessoal, depois a última letra do prefixo fica junto com o prefixo na mesma sílaba. O prefixo fica inteiraço ali. Ó, bisneto, vem uma consoante, a N. O bis fica todo sozinho. Ele só vai pular a última letra quando tiver uma vogal depois. Vem um N, tá? Cisplatino, vem um P. O prefixo fica inteiraço. Transparente, vem um P também. O prefixo fica inteiraço ali. A última letra não pula, só quando tiver vogal, tá? Como eu disse, a parte mais difícil aqui talvez seja decorar os prefixos. Atenção nas regras especiais. Prefixo sub, inter e hiper. Com o prefixo sub, pessoal, ó, subestimar. Como é que vai ser a separação? Segue a regra. Tem uma vogal, o B pula para junto da vogal, tá? Agora, olha a separação de sublingual. Sublingual. Tem a consoante, o prefixo fica com o B, tudo ali do outro lado. Segue a regra normalmente. Essa é a regra. Agora, pessoal, a palavra sublime, a separação vai ser desse jeito. Por quê? Porque esse sub aqui da palavra sublime não é prefixo. Tá, pessoal? Como é que eu sei que quando é que é prefixo? Quando é prefixo? Quando o que vem depois do sub é uma palavra conhecida já. Ninguém conhece o que é lime. O que é lime? Né? Então, sublime, isso aqui é um encontro consonantal perfeito. Bli. Bli é B mais L. Tá? Não posso separar. Por quê? Porque sub aqui não é prefixo. E aqui no sublinhar tem duas separações. Sublinhar
com encontro consonantal perfeito, ou então sublinhar. Essa aqui, que está aqui, né, destacada, um círculo em vermelho, círculo não sei como é que chama essa figura aí, não é matemática. Tá? Sublinhar é a preferida, porque segue a regra das bancas. E aí fica muito... Eu tenho notado uma coisa, a gente fala que é a preferida das bancas, as bancas começam a mudar tudo daquele jeito, do outro jeito. Então tem que ver quando que você vai assistir essa aula. Muito cuidado com essa informação, tá? Na aula 5, que eu falo sinérese e diérese, tem um vídeo em que eu falo sobre como as bancas cobram as questões, elas te obrigam aí, né, naquela alternativa ali. Então tem que analisar muito, as bancas estão fazendo isso porque elas querem saber se vocês estão estudando. Ó, sublinhar as duas, vocês vão encontrar as duas separações, mas a preferida é essa aqui, que eu vi, né, que eu vi em mais lugares aí de acordo com as questões, é essa aqui, que está circulada ali, digamos assim. Tá? E nos prefixos hiper, inter e esses aqui que vocês estão vendo, ó, hiper e inter, esses prefixos são prefixos de sílabos, portanto é a última sílaba, a segunda sílaba que vale, tá, para separação. Ó, hiper tem um R, né? Por que o R está lá do outro lado na separação ali? Ó, contem como as segundas sílabas, hiper, inter. O R foi para lá porque tem uma vogal ali. Aí o R pula para junto da vogal. Ó, inter, por que o R foi para lá? Porque tem uma vogal. Agora, se tiver uma consoante, o que vai acontecer? O per fica, a última letra do prefixo, que é o R, fica ali, no per, sozinho, porque tem uma consoante. Segue a mesma regra. Só tem que cuidar porque esse prefixo é de sílabo. O inter é a mesma coisa. Se ele é de sílabo, é a última sílaba que vale, tá? Bastante cuidado com isso. E essas são as nossas regras de separação de sílabas, pessoal. Ainda falando sobre regras especiais, não se esqueça disso aqui, já estava me esquecendo. Toda consoante não seguida de vogal fica na sílaba anterior, que a gente viu na aula passada isso. Mas vale, né? Não deu nenhuma daquelas regras que o professor ensinou. Vocês vão se deparar com isso aqui, ó. Vai ter duas consoantes depois, olha, perspicaz ou substantivo. O que acontece? Toda consoante não seguida de vogal vai ficando na sílaba anterior. Quando chegar na última que ela está seguida de vogal, a última pula para junto da vogal. Perspicaz, substantivo, que é o que vocês estão vendo aqui. E pode acontecer tá com duas consoantes, ó. Feudes, 1, 2, 3 consoantes. Mas o P vai pular para junto da vogal. Sempre a última vai pular para junto da vogal. Tungstênio, a última vai pular para junto da vogal, com 3 consoantes. Se tiver com 4 consoantes, daí já é árabe, não é mais português, né? Mas é assim que funciona. Fora todas aquelas regras que a gente viu, as regras especiais, as regras lá do início, pensem dessa forma. E utilizem o que eu falei na aula anterior, né? Peguem as vogais nunca ficam sozinhas na sílaba, né? Quer dizer, ela pode ficar sozinha, mas quando tiver uma vogal e uma semivogal, ali duas vogais que a gente diz, né, no sentido alfabético, uma é vogal, outra é semivogal, enfim, utilize todos os poderes intelectuais de vocês, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. E eu vou pedir para que você curta e compartilhe, dê joinha no vídeo, se inscreva no canal, isso tudo me ajuda imensamente, pessoal. E eu só tenho a agradecer de coração.